A Bíblia fala para a gente lançar a nossa ansiedade em Deus e não viver ansioso com a vida. Mas como é que a gente pode entender isso de uma forma prática? Muitas vezes a Bíblia parece meio teórica e a gente não sabe como realmente fazer isso na prática. Então, eu aqui, como terapeuta, como pós-graduado em neurociência, eu quero te trazer uma forma prática, um caminho para você seguir, alguns passos para você realmente conseguir fazer isso que a Bíblia está falando. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreve e vamos pro vídeo. O texto que eu estou falando, ele está em Mateus, tá? Em Mateus 6, e vai começar ali do verso 25 até o verso 34. Mas o verso 25, ele vai falar a famosa frase que tantas pessoas falam, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Muitas vezes, quando a gente encontra alguém ansioso, ou quando na igreja alguém está com problema de ansiedade, geralmente alguém vai vir com esse texto, né? Também tem outro texto de Pedro que vai falar para você lançar sobre Cristo a sua ansiedade. Só que muitas vezes as pessoas recebem esse texto e falam assim, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E essa que é a grande questão. Quando a gente vai entender sobre ansiedade, muitas vezes a gente não tem um ponto fixo para falar ansiedade vem disso. Muitas pessoas têm ansiedade por eventos que vão vir a acontecer. Então, eu tô com ansiedade porque eu vou ter que fazer uma apresentação. Eu tô com ansiedade porque eu preciso ter uma reunião no meu trabalho. Eu tô com ansiedade porque eu vou ter que conversar com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha família. Muitas vezes tem um evento específico e esse tipo de ansiedade, ele é normal. Ele é algo que acontece, que a gente tem essa ansiedade. Mas agora, como é que eu faço para lançar minha ansiedade, sendo que muitas vezes ela é uma construção que acontece ao longo da vida, não é um evento, eu não sei de onde está vindo isso. Como é que eu vou entregar algo que eu não sei de onde vem, né? Muitas vezes a ansiedade, como você sabe que eu falo aqui no canal, ela é uma construção que vem ao longo de bons tempos, né? Várias memórias ali que vão produzindo esse significado da pessoa não ser boa o suficiente, dela ser uma pessoa indesejável naquele meio que ela tá, ou que ela se sente menor do que os outros. E essa construção dessas memórias com esses significados vão produzir a ansiedade, que ela é uma ansiedade patogênica, ou seja, ela vai e ela vem por longos períodos e muitas vezes as pessoas passam quase a vida inteira com ansiedade, sendo que pessoas passam a vida inteira com ansiedade. Se você quer entender mais sobre as memórias, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição, que é o Projeto Altera. O que é o Projeto Altera? Por que tem o nome Altera? De alterar as suas conexões neurais. Então, esse objetivo dessa comunidade é, na verdade, um projeto onde você vai aprender sobre neurociência, você vai aprender sobre o seu cérebro, você vai aprender, acima de tudo, protocolos para sair da ansiedade, da depressão, de crise de pânico. E você vai aprender muitas coisas que vão te ajudar no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento também espiritual que a gente trata lá dentro. Então, se você quiser, o projeto está aqui, é o primeiro link da descrição, você vai entrar na nossa comunidade gratuita do WhatsApp. Então, clica ali, entra e você vai participar ali conosco, com outras pessoas que também querem desenvolver sua mente, seu cognitivo e sua parte espiritual. Mas vamos lá. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu entrego algo que eu não sei? Primeiro ponto, a gente tem que terminar de ler esse texto aqui para a gente entender certas coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a Bíblia fala para a gente não andar ansioso e entregar as coisas a Deus, quando a Bíblia fala isso, ela quer dizer o seguinte, você primeiro, para entregar algo a alguém, você precisa ter conexão com essa pessoa. Como é que eu vou entregar algo a alguém se eu não tenho conexão a ela? Ainda mais quando a gente está falando de entregar a nossa ansiedade, algo como se a Bíblia estivesse falando o seguinte, você vai entregar algo que é muito íntimo seu. Você vai entregar a sua ansiedade, você vai entregar as suas inseguranças, você vai entregar o seu medo. E você não entrega seu medo, sua insegurança, sua ansiedade para alguém que você não conhece. Você não vai chegar para alguém que você não conhece e falar, olha, eu tô com isso, tô com aquilo. Não. Muitas vezes, pessoas elas não conseguem falar nem para as pessoas que elas conhecem, que elas confiam. E isso também vem por questões emocionais, por problemas de desenvolvimento. Mas, quando a Bíblia fala isso, ela está falando assim, você precisa ter conexão com Deus, você precisa conhecer Ele, para você conseguir entregar essas coisas a Ele. E aí que vem o grande problema, porque as pessoas muitas vezes elas não têm uma conexão com Deus, elas não têm uma intimidade, elas não têm um relacionamento. Então, antes de você querer entregar algo a Deus, você precisa construir um relacionamento com Deus. E não é, quando eu digo construir um relacionamento, eu não quero dizer que Ele está longe e você precisa conquistar Ele. Não é assim que funciona. Na verdade, Ele está perto, mas você
precisa permitir com que ele entre na sua vida. E esse é um fator muito importante. Muitas pessoas falam como se Deus estivesse lá longe e você precisa fazer um monte de coisa para chegar perto dele. Mas, na verdade, como nós vivemos no mundo de pecado, ele está muito perto da gente, mas a nossa mente, que ela está degradada com o pecado, com tudo que a gente vive, com tudo aquilo que a gente vê diariamente, ela não consegue enxergar e ela não consegue se conectar com esse Deus, justamente porque ela está afogada no pecado. E aí entra o fator muito importante de você conhecer a Deus, você ter um relacionamento com ele. E aí vem um texto que é muito famoso, muito conhecido. Infelizmente, ele hoje está sendo colocado como se fosse política, que é o famoso texto de João 8,32, que fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez eu falei esse texto para uma pessoa e ela falou: então quer dizer que você é do candidato X? A questão é o seguinte, essa mensagem é uma mensagem bíblica, não tem nada a ver com política, e é até errado a gente ficar fazendo essas misturas só porque essa frase começou a ser usada na política antigamente. Eu não estou falando de candidato X, candidato Y, a favor de X, a favor de Y, não tem nada a ver. Estou falando aqui sobre a questão bíblica. Quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, muitas pessoas elas ficam muito animadas, eu quero ser liberto, eu quero ser liberta. Só que você não vai conseguir ser liberto ou liberta pela verdade se você não conhecer ela. O que é conhecer, né? A palavra conhecer. Muitas vezes a palavra conhecer ela é usada de uma forma errada. Às vezes é muito comum a gente chegar lá e conhece e tem um contato, não conhece não, a gente tem um contato com uma pessoa ali e chega alguém e fala, você conheceu fulano? Aí você fala assim, não, porque eu conversei ali por 10 minutos, eu conheci e tal. Não, você não conheceu essa pessoa. Você passou 10 minutos com ela, você descobriu que ela existe. Você não chegou a conhecer. O que é conhecer, né? Conhecer é você ir a fundo, você saber de onde essa pessoa vem, o que ela faz, quais são as dificuldades dela, o que ela veio fazer aqui. Isso é conhecer. Você ter um relacionamento mais profundo, conhecer alguém envolve um relacionamento mais profundo. Então, muitas vezes a gente usa errado essa palavra conhecer. Você conheceu fulano? Sim, eu conversei com ele ali 5 minutos. Conheceu? Não, você não conheceu. Então, quando a Bíblia fala conhecereis a verdade vos libertará, isso indica que você vai conhecer se aprofundando, entendendo quem é essa pessoa. E aí você tem a Bíblia. A Bíblia é uma forma mais incrível que a gente tem de conhecer Jesus, a gente conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo. E esse conhecimento, esse aprofundamento, esse relacionamento faz você ser transformado pela palavra. E aí, aqui vai falar um pouco mais pra frente sobre como é que você faz de uma forma mais prática, né? Eu até sublinhei aqui que vai falar assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com amanhã, pois amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, o que você tem que fazer? Tá falando aqui, em primeiro lugar, já tá dando passo para você. Em primeiro lugar, buscar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se conectar com a Bíblia. Você vai estudar a Bíblia, você vai tirar tempo para você estudar, para você ler, para você se aprofundar, entender o que a Bíblia está falando com você. Afinal, a Bíblia é um livro que ele foi escrito para você. E cada vez que você lê uma história, desde o Antigo Testamento, que você vê várias guerras entre o povo de Deus e o povo e os gentios, você vê que é uma história que vai redundar, ou vai redundar não, mas vai levar, na verdade, a história de Jesus. Por que Jesus veio aqui? Para morrer no seu lugar. Então a Bíblia nada mais é do que uma carta de amor escrita para você. E quando você entende isso, até a leitura ela fica mais simples, porque você começa a olhar e você começa a ver tudo o que acontece, você fala, opa, por que aconteceu todas aquelas guerras? Por que aconteceu tanta coisa? Por que a gente vê, por exemplo, Provérbios, o livro de sabedoria? Por que a gente vê Salomão, que foi o homem mais rico da terra, e depois ele fala que tudo é vento? Então tudo isso aqui serve para a gente estudar e a gente aprender. Agora tem um fator muito importante. Agora tem um fator muito sério, inclusive. Por que muitas pessoas têm dificuldade de se conectar com Deus? Essa é uma pergunta que daria praticamente um outro vídeo, mas eu quero abordar aqui. Se você tem muita dificuldade de se relacionar com Deus, como se tivesse uma trava, como se tivesse algo que impedisse você de se conectar com Ele, pergunta como é que foi a sua relação com seu pai, por exemplo. Como é que foi a sua relação com seu pai? E existem estudos que revelam que pessoas que têm uma relação muito conturbada com o pai, muitas vezes têm dificuldade de ter uma relação com Deus. Por quê? Porque Deus é Deus Pai. E quando a gente fala que Deus é Deus Pai, a gente está falando o quê? Que quando eu nasci,
Eu nasci com um chip que eu olhei pro meu pai e pra minha mãe. E eu olhei pro meu pai e falei, essa é a minha visão de homem do mundo. Olhei pra minha mãe, essa é a visão de mulher do mundo. Olhei para relacionamento deles, essa é a visão que eu tenho de relacionamento do mundo. E quando eu cresço, eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a ver que Deus ele se revela como pai. Inconscientemente eu vou olhar para Deus e vou projetar o meu pai em Deus. Então, ser um pai bom, ser um pai compassivo, ser um pai gentil, ser um pai que cuidava de mim, eu vou olhar para Deus como um Deus gentil, compassivo, que cuida de mim. Agora, eu tive uma relação muito conturbada com meu pai, eu odeio meu pai. Muitas vezes você vai ter dificuldade de ver Deus como pai, e você nem sabe disso, mas existem muitos estudos que provam isso. Então, é por isso que é tão importante, não a gente misturar a terapia com a palavra de Deus, porque cada um tem o seu lugar, cada coisa serve para uma coisa diferente. Cada coisa serve para uma coisa. Mas a terapia ela vai te ajudar, sim, se você teve essas lembranças de dor, muitas vezes a você reprocessar isso, para você entender e começar a ver Deus como um Deus que te ama. E você só vai conseguir ter um relacionamento com ele a partir do ponto que você ajustou isso, se você tem, por exemplo, essa dificuldade. Então, como é que você faz, como é que você entrega tudo a Deus? Você precisa de relacionamento com ele. Se você tem dificuldade de ter relacionamento com ele, pergunta isso pra você, como é que é a relação com seu pai, com a sua mãe, com a figura paterna, figura de homem do seu lar, a figura que fez o pai no seu lar. Não tô falando, pode não ter sido o homem, mas a figura de pai que você teve. Como é que foi essa figura paterna? Como é que foi a sua relação com ela? Isso vai ditar esses seus outros relacionamentos também. Então, para você ter e conseguir entregar isso a Deus, você precisa de um plano. Qual que é o plano? Você definir tempo do seu dia para você estudar. Você definir como que você vai orar. Você vai definir tudo isso. E se você tem dificuldade, você precisa definir melhor ainda. Se você percebe que tem essa dificuldade e teve essas relações, essa dificuldade com pai, mãe, com figuras que fizeram no seu lar, clica no link aqui da descrição, entra ali para nossa comunidade é gratuita, coloca lá a sua dúvida, coloca a sua questão, que eu tô sempre lá na comunidade para te ajudar. E vou te ajudar com terapia, vou te ajudar com neurociência, vou te ajudar com a parte espiritual também, naquilo, de novo, aquilo que eu sei, porque eu não sou teólogo, nada do tipo, mas eu quero ajudar você a você conseguir ajustar cada vez mais as suas emoções. Ângelo, eu quero um plano de leitura bíblica. Entra lá na nossa comunidade, lá na nossa comunidade também, eu vou deixar lá para quem quiser estudar. Lá vai ter um plano de leitura de 20 dias, 30 dias, para você ir se aperfeiçoando na leitura de Deus, vai começando ali aos pouquinhos, para você criar esse amor pela leitura, e quando você conhece a Deus, você consegue entregar o seu medo, você consegue entregar a sua ansiedade, porque você confia. Enquanto você não tem relacionamento, você não confia, você não conhece, você nunca vai conseguir entregar a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de clicar aqui no primeiro link da descrição e entrar para a nossa comunidade do projeto Altera. De novo, Altera porque o objetivo da comunidade é alterar suas conexões neurais para você ter mais saúde emocional, cognitiva e espiritual. Te vejo do outro lado e te vejo no próximo vídeo.